Vamos abrir a nossa Bíblia, na palavra, vamos ler apenas um versículo, né? E não vai estar aqui na tela, mas não tem problema não, daqui a pouco eu vou mostrar esse versículo na tela, mas só para a gente usar a ferramenta do Senhor, que é a palavra de Deus, como instrumento aqui, para fundamentar aquilo que a gente vai falar nesta manhã. Amém, queridos? A palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo... 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18. 1 Pedro 1, 18. Quem achou vai dizendo amém, glória a Deus. Quem já achou aí? Amém? E a palavra de Deus, na minha versão, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados. Em algumas outras versões fala que transmitida através dos seus pais. Amém, queridos? Antes da igreja se assentar, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco, possa falar através da minha vida e possa aí chegar a cada coração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, é debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, que nesta manhã nos reunimos em Teu nome, Senhor Deus. Não somente reunimos enquanto povo, mas reunimos para ouvir a Tua voz, para que o Senhor possa falar de forma diferente, de forma intensa aos nossos corações. Que o Senhor, nesta manhã, possa dar o recado mais urgente à sua igreja, possa falar com corações que necessitam do Teu consolo, que necessitam da Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa falar através da minha voz, e também possa fazer com que cada ouvido esteja presente, tanto aqui no presencial como no online. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, queridos? A igreja pode se assentar? Fique à vontade. Quando o pastor fez esse convite para mim de estar ministrando nesta manhã de domingo, o Senhor já havia colocado uma palavra no meu coração, eu havia estudado ela, planejado, estruturado, já havia fundamentado, feito toda a apresentação dessa palavra, e aí ontem à tarde já estava tudo prontinho. Aí estava tudo, sabe, já estudei, falei, olha, o Senhor vai falar a respeito, que inclusive a palavra era a respeito do que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na tua vida. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado, tem confiado na sua vida. Só que chega de manhã, tem hora que a gente não entende. Sabe quando você não está convicto, pastor, daquilo que Deus colocou na sua... Assim, naquela palavra? Eu até conversei um pouco com a Bárbara. Ela falou, mas não está muito em cima? Eu falei, eu vou trabalhar aqui. Se Deus quiser, amém. E aí Deus, nesta manhã, acordei umas 8 horas da manhã. Ontem também a gente chegou um pouco cansado por causa da festa. E ali preparei essa palavra para vocês. Eu não sei se Deus vai falar com uma, com duas, com 10, com 20, com 30... ou com o pessoal que está na internet, mas eu sei de uma coisa, eu sei que Ele vai falar. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é pela graça e misericórdia dEle, de que eu estou aqui nesta manhã, para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida nesse dia especial. Amém, queridos? E eu gosto sempre de começar a mensagem com uma indagação, com uma pergunta, para trazer reflexão na sua vida. E essa pergunta que eu quero trazer aqui para você é: o que te fez você chegar até aqui? O que fez você chegar até o momento que você está vivendo hoje? O que fez você chegar até aqui? E aqui tem uma outra versão do versículo que eu acabei de ler, que eu quero aqui compartilhar aqui com vocês, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, ou seja, esse versículo parece um pouco complexo de trazer a compreensão, mas ao longo da pregação talvez vai ficar um pouco mais claro para cada um aqui entender do que diz, de que não é através das conquistas, não é através do dinheiro, não é através daquilo que você tem, que você ali pode estar ali liberto de tudo aquilo que talvez os seus pais trouxeram como uma herança daquilo que você tem. Quando eu falo liberto, é claro que durante a nossa vida, hoje especificamente é Dia dos Pais, e durante a sua vida, bom ou ruim, você carrega aquilo que teu pai te trouxe como educação. Você é o que é hoje,
graças a toda a educação e toda a história dirigida pelos seus pais, seja pai, seja mãe, seja pai e mãe, que foi através de mãe, seja pessoas que tiveram essa referência, sejam por pais adotivos, mas foram pessoas que fizeram você chegar até aqui. E eu vou trazer depois, voltar nesse versículo um pouco mais tarde. Mas antes disso... Opa! Deixa eu ver se foi aqui. Se eu apertei errado, se puder mudar, acho que não vai poder mudar, né? Opa, agora foi. E aí eu pergunto para vocês nesta manhã, nesse dia, qual é a interferência dos seus pais na sua vida? Qual é a interferência da educação que você teve, da maneira com que você viveu durante toda a sua infância, durante toda a sua juventude, na sua vida? Qual é a correlação que existe com a maneira com que você foi criado, com a maneira com que você se comporta hoje, com a maneira com que você foi educado, com a maneira com que você vive hoje? E para trazer aqui uma ilustração, antes de mais nada, um pai, aos filhos gêmeos nascerem, a mãe morreu. O pai, quando os filhos gêmeos nasceram, a mãe morreu. Por conta disso, o pai ele passou a se embriagar. E ele achava os filhos que eram culpados daquela situação, do fato da mãe ter morrido. E durante toda a infância, aqueles dois filhos cresceram à base ali de ver o pai bêbado e ver os filhos apanhando. Ambos cresceram. Chegou eles na maturidade de vida. Um era um advogado muito bem-sucedido, uma pessoa muito íntegra. E quando perguntava para ele sobre por que ele era daquela forma, ele falava o seguinte: olha, eu não bebo porque meu pai bebia. Já o outro jovem, ele era um rapaz em que ele bebia, não parava emprego, não tinha compromisso com nada. E aí, quando perguntaram para ele, por que você bebe, por que você é assim? Ele respondeu da mesma forma: eu bebo porque meu pai bebia. Talvez uma mesma situação, uma mesma interferência dos pais, fez com que cada um, de uma maneira direta ou indireta, fosse alguém diferente, pelas escolhas que cada um fez a partir do momento e da maneira com que foi criada. E aqui eu quero trazer nesta manhã a história de dois pais, de dois jovens criados por pais diferentes. Primeiro filho, na verdade, que eu quero trazer a história aqui nesta manhã, é a história de José. É a história de José do Egito. E lá em Gênesis 37, de 2 a 4, fala o seguinte: essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido da sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então esse, José, foi um filho criado debaixo da proteção do pai, debaixo do privilégio de ser o preferido do pai, de receber uma roupa, de receber uma túnica, na qual os outros não recebiam. E a história de José, a gente sabe que por conta disso, os irmãos o venderam como escravo. Ele passou ali por inúmeras dificuldades que ele pôde passar durante a vida dele. Mas tudo aquilo que ele passou na vida dele tinha um grande propósito, tinha uma grande situação, tinha uma necessidade de acontecer, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Um propósito que não dependia dos pais dele, mas dependia de quem ele era. E aí eu pergunto para você, meu irmão, será que para José, sendo protegido pelos seus pais, pelo seu pai, sendo ele um homem na qual Deus tinha um sonho para a vida dele, Deus tinha uma história a ser cumprida através da vida dele, será que ele iria conseguir cumprir aquela história, aquela jornada, estando debaixo da proteção do pai dele, debaixo da proteção da mãe dele? E eu pergunto, será que talvez alguns aqui tiveram histórias durante toda a sua vida de superação? Histórias que foram marcadas por bater em você sem motivo,
por choro, por embriaguez, por situações de dificuldade, mas para cumprir um propósito na sua vida, dirigida por Deus. Mas esse propósito o fez você chegar até aqui. O segundo filho, no qual a gente quer trazer aqui, foi Davi. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas, essa palavra mas, irmão, sabe aquela coisa de que está tudo bem, mas, né? Mas ele está cuidando das ovelhas. É como se dissesse assim: ele não presta, ele não serve para nada. Ele está lá, né? E olha que o próprio Samuel convidou todos os filhos dele para participar daquela situação, daquele banquete, daquele jantar, daquele lugar. Mas o pai dele falou: mas ele está lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. E o contexto dessa história é que, na vida de Davi, ele não era um homem em que o pai confiava, ou até mesmo o reconhecia aquilo que ele fazia. Enquanto os irmãos estavam num lugar, numa batalha, ele cuidava das ovelhas e nem era chamado, nem era convidado para um evento marcante da história. Você receber a visita de um sumo sacerdote na sua casa era algo muito honroso. E esse homem, Davi, ele estava sozinho. Ele estava ali tendo a necessidade de desenvolver habilidades justamente pela interferência da ausência do pai dele. E quando a gente pega as semelhanças entre José e Davi, a gente observa: ambos eram pastores de ovelha. A gente leu agora há pouco que eles eram pastores de ovelha. Um protegido pelo pai e outro, né, que fazia ali, cuidava das ovelhas e era responsável por tudo aquilo que acontecia. Tinha um propósito de Deus para a sua vida. Ambos tinham algo a ser cumprido na sua vida. E que Deus, quando Ele tem algo para cumprir na nossa vida, Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. E ambos tinham esse mesmo propósito. E ambos tinham problemas de relacionamento com os seus familiares. Ambos. Um era só com os irmãos e outro eram, na verdade, com o pai e com os próprios irmãos. Tanto que chegou um determinado momento, depois que Davi foi ungido, ele chegou ali na presença do rei Saul e começou a falar: por que esse filisteu, por que esse incircunciso está aí falando mal do Deus dos exércitos? E aí os irmãos dele falaram: fica quieto, quem você pensa que é para você poder falar? Os próprios irmãos não confiavam, os próprios irmãos não os defendiam. Mas Davi, ele tinha uma certeza de quem ele era, de quem Deus podia fazer através daquilo que ele era. Às vezes, irmãos, você tem dependido da aprovação de familiares, de aprovação de pessoas, para você ser alguém de que você quer ser. E fica nessa dependência, nessa carência emocional, afetiva, seja pelo seu pai, pelo reconhecimento do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sociedade, da família, da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa: de quando você sabe quem você é diante de Deus, não há nada nem ninguém que pode mudar isso. Porque a unção e a bênção de Deus já está sobre a sua vida. Porque você já aceitou Ele como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia nos ensina que todos aqueles quantos o receberam, Deus nos deu o poder de ser chamado como seu filho. E todos, os dois, precisavam passar pela dificuldade para se tornarem preparados. Eles precisaram passar pela dificuldade para desenvolver as habilidades necessárias para que Deus pudesse cumprir o propósito na vida deles. Vocês estão entendendo aí a interferência que há na relação com que fez você chegar até aqui, irmão? Amém? E a interferência dos pais na vida de José? O pai era o filho que o mais o amava,
que era o que mais protegia. Irmão, às vezes, eu estou numa fase da minha vida que para mim não tem sido tão trivial. Meu filho fez 18 anos agora e ele está na iminência de estudar fora, que é um pouco que o Dirley pode ser que viva. Eu confesso que emocionalmente, irmão, eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para ver meu filho viver distante de mim. Eu não estou preparado. Mas é algo necessário. Eu preciso, né, que ele abra as asas e voe. Só que é uma adaptação que precisa vir de mim para com ele e dele para comigo. Porque, como o pastor disse agora há pouco, os filhos, a gente deve, né, lançá-lo. E eu tenho que apoiar ele. Apoiar naquilo que Deus tem para a vida dele. Naquilo que Deus tem com propósito a ser cumprido na vida dele. Que não necessariamente é o mesmo que o meu. Que não necessariamente é aquilo que eu idealizo para a vida dele. A Bíblia nos ensina que ensina o teu filho no caminho que ele deva andar. Quem que vai andar sobre o caminho, irmãos? Quem que vai andar? O filho. É você? Não é. Você vai ensinar, apontar a direção, vai por o caminho, mas para que dele não se desvie. O caminho que cada um tem, o propósito que cada um tem, o propósito que Deus tem para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos queridos, não necessariamente é o mesmo que o nosso. E a gente tem que estar preparado, inclusive, para entender isso. E que, às vezes, o que te tem te atrapalhado é o excesso de proteção, é o excesso de zelo, é o excesso de achar que seu filho não é capaz de viver em condição, de uma maneira sozinha, de você sempre ser protegido, sempre estar protegendo e, às vezes, o poupando de uma situação difícil. E eu já preguei aqui da outra vez, mas nada acontecer com o teu filho está no teu controle? Nada acontecer com a sua família, com seus pais, com as pessoas com quem você ama, está no seu controle? Não está, irmão. E para José, ele o protegia. E essa proteção iria desenvolver José a ser um grande líder, a ser um governante. Ele estaria preparado debaixo dessa condição familiar? Não estaria, irmão. E mais uma coisa, provocava a ira dos irmãos. Então, ou seja, o fato de ser protegido por um pai tinha uma interferência, inclusive, não somente na vida de José, mas na vida também dos seus irmãos. E a interferência dos pais na vida de Davi? O pai o rejeitava. Por que eu falo que ele o rejeitava? Porque, irmãos, como eu disse agora há pouco, ele chamou todos os filhos para poder comer. Falava, mas esse tem um filho lá que cuida de ovelha. Tem um filho ali que, né, sei lá, ele é franzino, ele é, né? Ele o menosprezava. Os irmãos o menosprezavam. Os irmãos ali não acreditavam que ele poderia ser alguém. Mesmo ele sendo ungido, um novo rei, mesmo o irmão dele sabendo, diante de uma batalha, que ele seria o novo rei, ele ainda assim não acreditava no irmão. Olha que coisa, irmão. Mesmo você tendo a promessa de Deus na sua vida, pode haver pessoas na sua história, pessoas na sua casa, falando que você não vai dar certo. Por isso é importante e necessário você ter a certeza de quem você é. E provocava o menosprezo dos irmãos. E aí eu pergunto, qual é a interferência dos seus pais em sua vida? Qual é a interferência da sua criação naquilo que você faz e naquilo que você é hoje? E as consequências para José é que ele precisou passar pela injustiça para saber o que era justiça. Ele precisou passar pela injustiça para saber o que era justiça. Ele precisou passar pela escravidão e prisão para valorizar o que é ser livre. Às vezes, irmãos, você não dá valor para aquilo que de fato tem valor até você perder. Ou até mesmo você vê a possibilidade de você perder aquilo. A gente passou por uma pandemia, durante 2 anos nós ficamos reclusos. E às vezes atitudes simples, como você ir no cinema, vir na igreja principalmente,
vir presencial, nós fomos privados de fazer isso. E a gente só pôde valorizar aquilo que era bom a partir do momento daquilo que nos foi tirado. E eu espero, irmão, de que você não precise perder algo para saber o que de fato tem valor. Semana passada, a Bárbara passou por um procedimento cirúrgico, e é um procedimento de estética, e ela está se recuperando, por isso que ela não está aqui hoje. E aí, quando eu conversei com o médico, a gente conversou, ele falou que estava previsto para terminar o procedimento em torno de 12:00. E o que aconteceu, irmão? Deu 12:30, nada. Deu 13h, nada. Deu 13:30, nada. Deu 14h, nada. Deu quase 15h, aí sim, eu fui chamado. Agora, irmãos, imagina você, sabendo que a sua esposa, a pessoa com quem você ama, está ali numa situação, uma operação, uma cirurgia, e algo que era previsto para terminar 12:00, era quase 15h, não tinha terminado ainda. É natural que o meu pensamento foi, e se eu perder essa mulher? Como é que vai ser da minha vida? E aí você começa, irmão, a conjecturar situações de que Jesus, e só pela hipótese, né, graças a Deus ela está bem, aconteceu uma situação, atrasou um pouco a cirurgia, mas deu tudo certo, foi um sucesso, foi tudo bem. Mas aquilo trouxe na minha uma reflexão na minha vida, de que eu aprendi a valorizar, irmão. Eu, na verdade, tive um insight naquele momento, do quanto que eu tenho que valorizar a pessoa que eu amo, do quanto que eu tenho que valorizar a pessoa que está ao meu lado. Então, você não precisa, como José aqui, passar pela escravidão, às vezes, para saber o que é livre. E por mais que não tinham o seu pai, contou com a ajuda de Deus Pai, para tudo que fizesse prosperasse. A Bíblia nos ensina que tudo que José fazia, Deus o abençoava, Deus prosperava aquilo que ele fazia. Então, por mais que ele não tinha a proteção de um pai carnal, ele tinha a proteção e a bênção de um pai celestial. E na vida de Davi? A ausência de proteção dos seus pais tornou ele um guerreiro. Ele tinha certeza de quem ele era, tornou convicto do que ele queria, tornou certo de quem ele era, e acabou não sendo um bom pai para os seus filhos. A gente julga muito Davi pelo fato de ele não ter sido um bom pai. Mas quando a gente começa a ver a história de como ele foi, o pai dele foi para com ele, não que a gente vai concordar como Davi reagiu com os filhos, mas a gente pode entender. Ele não sabia que era ser um pai, porque ele não tinha um pai presente na vida dele. Ele não tinha uma referência ali, porque, ao contrário de José, ele era rejeitado. Ele era menosprezado. Mas acabou tudo isso sendo vital para que Deus cumprisse o propósito na vida dele. E como tudo tem um propósito na vida, irmão, lá em Gênesis 45:5, depois de José ter passado por tudo que passou, ele fala para os seus irmãos, olha a compreensão desse versículo, irmão. Depois dos irmãos terem rejeitado, através da vida e da atitude dos irmãos, ele ter passado por tudo aquilo que ele passou. Olha o entendimento que José teve. Ele falando para os irmãos, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Quando ele fala desse propósito, desse versículo, ele está falando que ele entendeu, que ele precisou passar por tudo aquilo que ele passou para chegar naquele momento, para estar preparado para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Assim como 1 Samuel 17:34-36, quando Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha o leão e o urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria. Ele o livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então a experiência de que Davi teve naquela situação, naquela batalha, o trouxe competência. Ou trouxe
uma competência para poder lutar com o próprio filisteu. Lhe trouxe argumento para poder falar da história que Deus tinha para a vida dele. E nessa manhã, eu não sei qual foi a história que o fez chegar até aqui. Eu não sei qual era o seu relacionamento que você tinha com seus pais. Eu não sei qual era o relacionamento, qual é a base que você tem com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com a pessoa que o criou. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu quero dizer para você nessa manhã. Hoje, você é o que é. Você é o que é baseado em toda a história que você viveu. Independente de como o seu pai foi um dia para você, independente do que sua mãe foi, se ele foi bom ou se foi ruim, tudo isso te fez hoje você chegar até aqui. Te fez você hoje ser quem você é, essa pessoa guerreira. O teu passado, ele pode não mover, né, aquilo que você eventualmente, né, pode se tornar no futuro. Mas ele pode fazer você compreender, através desse entendimento, do que seus pais foram para você um dia, através dessa compreensão, através dessa realidade, que você pode, sobretudo, como diz o versículo, não ficar obcecado em querer provar para alguém, em querer ficar se cobrando a todo momento, em querer ser alguém diferente, tentando provar, como se fosse provar para alguém quem você é. Deus, ele tem um propósito na sua vida, irmão. Deus tem um propósito na sua história. E eu não sei qual foi a história que o fez chegar até aqui, mas eu sei de um Deus que ele faz nova todas as coisas. Talvez essa palavra, essa mensagem nesta manhã, não vai mudar o seu passado, mas ela pode sim mudar a maneira com que você olha para ele. Ela não pode mudar o pai que você teve, mas ela pode fazer você compreender o porquê e a maneira com que ele te fez. E de que hoje, nesta manhã, domingo, dia dos pais, alguns de vocês já não têm mais os pais. Alguns pais já se foram. Mas no próximo versículo, a Bíblia nos ensina o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os dias da sua vida e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor. Eu vou fazer a pergunta aqui ao contrário. Para que eu possa ir bem na terra, para que eu possa ir bem no mundo, para que eu possa ir bem na minha vida, eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Honra os seus pais, honra seus pais. E às vezes, irmãos, você pode falar, mas meu pai, ele foi muito duro comigo. Ele foi muito cruel comigo. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Hoje, ele te deu a coisa mais preciosa que você tem, que é a sua vida. Então, se for apenas por esse motivo, porque ele te deu a vida, e essa gratidão de honrá-lo, por ele ter te dado a vida, essa aceitação de você aceitar quem ele é, como ele é, da maneira com que ele é, honrando-o, que seja pela memória que ele teve, através das suas atitudes, de que ele continua permanecendo dentro de você, por tudo aquilo que ele foi, e que você vai continuar sendo com você, é a melhor forma de você honrá-lo. Eu quero chamar a banda aqui na frente, pode ser, pastor? Chama a banda aqui na frente. Enquanto a banda dedilha e toca, eu queria que você curvasse a sua fronte neste momento. E meditasse sobre em tudo aquilo que você se tornou hoje, em tudo aquilo que você é hoje, e na interferência que seus pais tiveram na sua vida. Eu sei que talvez você possa não ter tido um pai como você gostaria de ter tido. Mas lembre que também o seu pai, talvez também não teve um pai como ele gostaria de ter tido. Existe uma frase que diz que atrás de alguém que fere,
sempre há alguém ferido. Atrás de uma voz que grita, que recrimina, sempre há uma criança por trás dessa voz, chorando e com medo. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, com os corações quebrantados, ó Senhor, com os corações abertos, e alguns deles talvez com uma ferida, Pai amado, que ainda dói, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor é capaz de restaurar, Senhor Deus, não com prata, não com ouro, mas pela graça e misericórdia do Senhor. O Senhor é o nosso Deus Pai, um Deus Pai de amor, um Deus Pai consolador, um Deus Pai que mesmo antes de nascermos já chamávamos pelo nosso nome, já tinha um propósito a ser cumprido das nossas vidas, Senhor. Pai, sara todas as feridas nesta manhã, sara todos os corações que necessitam da Tua graça, que muitas vezes tem tido uma cobrança demasiada sobre si mesmo, muitas vezes tem buscado provar para as pessoas, para os outros, como se isso dependesse, Pai. Oh Senhor, dá a convicção de que cada um é Teu filho, Senhor, dá a convicção que Tu és um Pai de amor, Tu és um Pai de bondade, dá essa convicção de quem Tu és, Senhor, para que possa suprir toda e qualquer necessidade de um Pai que talvez nós não tivemos, ó Pai. Sacia cada coração, Senhor. Quebranta cada coração, meu Deus. Flui no interior de cada vida, Senhor, para que neste momento cada um possa aprender e viver que o Senhor é um Deus de bondade, que o Senhor nos poupou, Senhor. Oh Jesus, o Senhor nos poupou, Pai. Sabemos que o nosso destino poderia ser outro, mas o Senhor nos escolheu, meu Deus. O Senhor cuidou de nós, muitas vezes quando estávamos abandonados, sem supervisão de ninguém, Senhor. Senhor, muito obrigado por Tua bondade, Senhor. Obrigado por ter sido um Pai de amor, que deu o que tinha de mais precioso a nós, Senhor, para que pudéssemos ter vida, Senhor. Sara nesta manhã, Senhor, faça com que cada pessoa, meu Deus, possa sentir o peso da Tua bondade, meu Deus. Em nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço. Amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.